a técnica, função e arte nos jogos. A primeira coisa que eu acho importante, o jogo é a primeiro contato, a arte, né, desculpa, a arte é o primeiro contato que o jogador vai ter com o jogo. Então, é um peso que vocês têm que ter noção de que o jogo vai ter. O contato visual é o primeiro contato, antes dele saber como vai ser a jogabilidade, qual vai ser o estilo do jogo, qual vai ser a mecânica, tudo isso, antes de tudo, vem o visual. Então, quando você tem um visual que enche os olhos, estou dando aqui o exemplo de Gris, que é um jogo magnífico, com uma arte linda, não tem como você olhar para isso e não pensar, poxa, eu quero conhecer isso. Não importa se o jogo é bom, se não é, mas eu já achei lindo, e eu quero conhecer isso. Então, é um pouco da importância. Não é o principal do jogo, na verdade, o principal é o conjunto de tudo isso, mas o visual é o primeiro contato que o jogador vai ter, o futuro jogador vai ter com aquele jogo. Então, a gente tem que se ater a capturar o jogador naquele momento. Tá? Eu sei que... por que eu estou falando isso? O jogo ele não necessariamente precisa ser realista, não precisa ter um 3D perfeito, mas ele tem que ser atraente. E eu vou falar isso para vocês por quê? Porque aqui, principalmente no Brasil, vocês vão trabalhar muito com empresas indies, né? Vocês vão ter jogos, não vão ser jogos AAA, né? Todo mundo almeja um AAA, mas a gente vai começar com um jogo indie. Então, fica a nosso cargo tentar trabalhar principalmente com a parte gráfica de uma forma diferenciada, não de um realismo, um 3D ou coisa do tipo. Aqui é um outro exemplo de jogo que eu gosto muito, o Machinarium, que é um jogo point and click, e ele não tem linguagem, tá? Ele não tem texto, você não tem nenhum texto ao longo do jogo do que você tem que fazer. Eles fazem tudo através do gráfico. Como o personagem reage ao que você clica, como ele mexe. Então, aqui a gente está entendendo como a arte ela pode ser e deve ser essencial para você entender o jogo. Como eu vou clicar, como o personagem vai agir, toda essa resposta tem que ser visual. Tem que ser visual com reação, tem que ser visual com clima, tem que ser visual de todas as formas que vocês puderem trabalhar dentro da mecânica que vocês vão ter para o jogo. Outro jogo também da Amanita Design, que eu acho excelente como um exemplar disso, é o Botanicula. Botanicula também é um jogo point and click, e ele é um jogo muito gracioso, eu recomendo vocês jogarem os dois, se vocês tiverem uma oportunidade, quem quiser trabalhar com jogos indies e fazer um jogo em casa, porque ele também é um bom exemplo de como você não precisa ser um Da Vinci da arte, né? Você pode ter uma arte muito bonita e agradável sem necessariamente ser um Alex Ross da vida, assim. Você não precisa ter uma dominação completa de arte para você fazer uma arte muito, muito interessante. O Botanicula é um bom exemplo disso. Trabalha com colagens, o jogo em si ele usa muito som também para expressar o que está acontecendo no jogo, mas a arte 2D ela também tem esse aspecto meio surreal, né, que está totalmente dentro do tema que eles têm do jogo, dessas criaturas orgânicas que estão enfrentando este mal, e é uma coisa muito bacana, eu recomendo esses dois para vocês terem uma noção de como vocês podem trabalhar a arte e como a arte é importante para você comunicar. Porque é onde você vai clicar, é onde você vai andar, qual é a reação, se você está fazendo isso certo, sem necessariamente ter uma barreira linguística. Porque se você faz seu jogo com texto em português, o cara que não entende português vai ter dificuldade, aí você vai ter que traduzir, mas vocês podem solucionar isso somente com a arte, tá? Um bom exemplo, um exemplo que todo mundo conhece, é o Limbo, tá? O Limbo foi um sucesso, foi um jogo que bombou muito. Quem não jogou, eu acho bacana também jogar. E eu acho ele um ótimo exemplar para vocês entenderem que a arte ela também não precisa ser complexa para ser muito interessante. O Limbo é um jogo muito minimalista, ele usa apenas tons de cinza, preto e branco, e ele traz todo o clima e a comunicação do que os game devs, os criadores queriam somente com pouco trabalho, somente com formas muito simplificadas. Então, eu também acho uma boa referência para quem quer trabalhar com arte, para entender todas essas
o quão amplo pode ser a forma com que você pode trabalhar a arte do jogo, tá? Agora, pausar aqui que deve ter um monte de jogo dando play. E outro ponto que eu recomendo a todo mundo que quiser trabalhar com arte de pensar também é a originalidade. Aqui eu trouxe o Collage Atlas, que é um jogo de exploração e muito bacana, assim, né? Em termos artísticos, porque as pessoas, às vezes, elas entram no mundo dos jogos querendo fazer um 3D excepcional, né? Falar, vou fazer um mega 3D, vai ficar foda. Ixi, agora não quer carregar o YouTube só porque eu falei. Só um instante, vamos ver? E deu pau. Vamos lá. Carregando. Pronto. Collage Atlas também é um bom exemplo para quem quer trabalhar com arte, que você não precisa ser batido, né? Você pode simplesmente ser artístico e ter um jogo muito diferente. Por que eu estou recomendando também esse tipo de forma de se trabalhar? Porque muitas vezes os estúdios nacionais, os estúdios indies, eles têm limitações técnicas, ou o tamanho da equipe pode ser pequeno, ou o computador, se for um desenvolvedor em casa, pode não ser muito eficiente para trabalhar com 3D. Então, a gente pode trabalhar através da arte 2D, formas de solucionar isso que fiquem interessantes. Porque, assim, quando você está concorrendo com os jogos AAA, você não tem a menor chance se você quiser fazer um 3D, a não ser que você tenha um trabalho assim monumental. Mas as pessoas que buscam o jogo indie, elas não se importam se o personagem é realista o suficiente, se ele é uma rockstar da vida ou qual que seja. O indie ele precisa ser tão mirabolante, ele só precisa ser agradável e bonito, né? Então, essa é a minha recomendação. Não tentem dar um passo maior do que a perna. Às vezes, um passo menor pode ser magnífico da forma que você consegue fazer e que você tem como entregar o projeto completo. O Gulp também é um jogo indie pequenininho, é um jogo simples. Eu não sei qual é o termo que se dá para esse tipo de jogo, que você só tem que andar e não ser comido, basicamente. Você tem que comer e não ser comido, é um joguinho de celular, mas também é um bom exemplar de como fazer um jogo simples, com uma arte simples, que ele possa ficar interessante, né? Então, assim, sem muito trabalho, em comparação a outros jogos, você consegue fazer um jogo interessante que vai chamar a atenção dos jogadores, né? Porque, assim, o artista 2D, ele quer entregar um trabalho que seja bonito e ele quer chamar a atenção do jogador, né? Então, quando a gente trabalha com arte, a gente tem que pensar nisso, um pouco de satisfação pessoal e, principalmente, a satisfação do jogador, chamar a atenção dele. Então, aqui a gente tem um exemplo muito simples de um jogo que você pode fazer até numa game jam da vida, com uma arte muito bacana, sem precisar ser mirabolante demais. Ok? Vamos lá? E agora vamos falar um pouco sobre como você tem que trabalhar, tá? Eu fiz esse cenário aqui rapidinho em pixel art, para vocês terem uma noção. O cenário é idêntico, ele é o mesmo, mas a forma com que a gente joga as cores vão comunicar algo. Então, a gente vai falar da função da arte, tá? Além de ser uma entrada para os jogadores se interessarem para o jogo, ela também tem uma função dentro do jogo. E essa função pode ser muitas vezes entendida como as emoções que você quer passar. Você quer que o jogo tenha uma cara de mais mágico, mais místico, você pode puxar ali para os tons roxos. Você quer que seja algo triste, pode ser azul ou cinza, ou uma coisa mais soturna, misteriosa também, um azul pode trabalhar com isso. Você quer que seja algo agradável e confortável, você vai trabalhar com tons verdes, né? Então, isso vai vai muito da teoria das cores, e aí vai a cruz que o artista tem que carregar. Você não tem que só entender a funcionalidade, a mecânica do jogo, você também tem que fazer um estudo de um artista, né? Antes de ser um artista de jogos, você tem que ser um artista. Então, você vai ter que estudar sobre cores e emoções e como solucionar isso na tela,
Então, aqui eu tenho alguns 3 exemplos para vocês verem que o mesmo cenário parecem jogos completamente diferentes de acordo com a cor que eu uso nele. Um pouco mais sobre função, eu peguei aqui esse cenário como base. Vamos supor que você tenha uma plataforma dentro desse jogo que seu bonequinho tenha que pular. E aí também vai, não adianta o jogo ser só bonito, ele tem que ser compreensível para o jogador. Então, vamos destacar uma plataforma com uma cor bem chocante para o jogador entender que ali é um local para acessar. Ou, você não quer exagerar demais, deixar muito feio para o cenário, vamos fazer um item que se repita. Então, no início do jogo, pode ter uma seta indicando, você pode pular aqui, e a partir de então o jogador vai saber que sempre que ele vê aquela folhagem amarela, é uma plataforma que o personagem possa pular. Então, quando a gente faz a arte do jogo, a gente tem que pensar nisso também, tá? Como o jogador vai entender que aquilo é algo que você possa pisar, seu boneco possa entrar. Também incluindo aqui uma flor no cenário, só que você faz uma flor que seja bonita no cenário, ela vai parecer só uma flor de cenário, mas se você quer que o jogador interaja com ela, como ele vai saber? Aí tem a opção número 1, você vai falar com quem vai programar, vai ter um guia de como jogar logo no início, dizendo o que o personagem tem que fazer, vai ter um texto, como a gente vai solucionar. Aí o artista ele também vai estar vinculado a entender todos os aspectos do jogo. Não adianta só ele fazer arte bonita, ele tem que entender como o jogador vai ser apresentado aos elementos do jogo. Eu vou ter que indicar isso visualmente. Então, por exemplo, essa flor vai vai ter que ser interativa. Então, eu posso ou deixar ela em destaque, ou fazer uma cor cheguei que se destaque, pareça que ela está fora do cenário, ou eu vou colocar aqueles pilim-pim-pim, que a maioria dos programas de jogos já fazem automaticamente. Você tem que fazer esse tipo de indicação para saber como você vai solucionar a arte. Então, o trabalho do artista ele também é desculpa, gente. Ele tem várias disciplinas, ele atende várias disciplinas. Me embananei toda agora. E você tem que entender como o jogo vai funcionar para trabalhar aquilo. A sua solução não pode ser só a mais bonita, tem que ser uma solução que dê um retorno para o jogador. O jogador tem que saber o que é aquele cenário, qual a função daquele cenário. Além das emoções que você vai sentir, além de achar aquele cenário bonito, como eu vou interagir com aquele cenário? E aí você vai entender como o jogo funciona já lá com o programador, com o game designer e tudo mais. Ou se for você que faça isso também, você tem que fazer tudo pensando nisso, né? Quando for um desenvolvedor solo.